Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sadhana Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble respectful Dandavat Pranam Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sadhana Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis presented as my respectful guests. Então, primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Prabhistam Vishnupada Statarashat Srila Bhaktivedanta Bhamana Goswami Maharaj e Nitya Prabhistam Vishnupada Statarashat Srimad Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. E também, ao mesmo tempo, presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Prabhistam Vishnupada Statarashat Srila Swami Maharaj, a Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshidhara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Minhas reverências também a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis e aos convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. So yesterday I also explained the Lord Chaitanya Mahaprabhu, that means he is Krishna. And Krishna, he has many incarnations, Ram, Nisima, Kalki, Varaha. So in the same way, Lord Krishna, he also manifests his one incarnation, Gaura Avatar, in front of Srimati Radhika. And that Gaura Avatar, Srila Vishwanath Chakravarti Pad explained in his unprecedented book, Sapna Vilasam Grantha. Então, ontem eu contei para vocês, né? Estava explicando como o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna e como Krishna também tem diferentes encarnações, tais como, né, Ram, Kurma, Varaha, Matsya e Kalki e assim por diante. E Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele é o próprio Krishna e, na verdade, Krishna mostrou essa sua forma de Gaura Avatar para Srimati Radhika. Isso eu expliquei ontem, que Srila Vishwanath Chakravarti Pada, ele explica isso no seu livro Swapna Vilasa Grantha. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita also explained why Krishna has come in this Kali Yuga in the form of Sachinandana Gaurhari. For this regard, he explained there are two main reasons. Então, no Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explica as razões do advento de Shri Chaitanya Mahaprabhu para este mundo material. E ele diz que há duas razões para ele ter feito isso. One is called primary reason, another is called secondary reason. Existem as causas primárias e as causas secundárias. Primary reason that Siradhaya Pranamahima Kritiso Vanaiva Sadhu Jana Adbhuta Mudurima Kritiso Vamadya Sukkancha Samadanhuda Kritiso Veti Lovat Tadabhavadda Samajana Suchigarva Sindhu Harindu. Srila Sarup Damodar in his Karcha also explained the main reason Krishna appeared in this Kali Yuga in the form of Sachinandana Gaurhari. Então, qual é a causa primária do aparecimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu neste mundo material? Essa causa está explicada nesse verso, que começa com Shri Radhaya Pranaya Mahima, que foi um verso composto por Srila Sarupa Damodar Goswami no seu Karacha, no seu diário. Então, ele descreve essa razão principal para o advento de Mahaprabhu. In Nitya Goloka Vrindavan, Krishna once is thinking, what is the glories that divine love of Srimati Radhika with me? Então, um dia, em Nitya Goloka Vrindavan, Krishna estava pensando, quais são as glórias do amor que Srimati Radhika sente por mim? And what is my beauty? Only Srimati Radhika is tasting. E que tipo de beleza que eu tenho que Srimati Radhika está sempre saboreando? And when Srimati Radhika she tastes my sweet beauty, and what kind of realization feeling coming in her heart? Que tipo de sentimento Srimati Radhika sente no seu coração quando ela saboreia minha beleza? Then Krishna is thinking, I have to realize about Srimati Radhika three things. Then greed manifest in his heart. Então, Krishna ficou pensando nisso. Eu preciso ter essa realização, esse sentimento de como que são esses três aspectos do sentimento de Srimati Radhika. Então, isso fez com que Krishna ficasse muito cobiçoso. Then Krishna, he took Srimati Radhika's complexion and her mood and appeared in the womb of Mother Sachi Devi in the Então, Krishna, sim, ele assumiu
o humor de Shrimatiranika e também a mesma cor da pele dela. E assim ele apareceu no ventre de Shoti Devi. Our second, Advaita Acharya, calling Advaita Acharya. E então agora as razões secundárias para o aparecimento de Mahaprabhu. Entre essas razões secundárias, a primeira é o chamado de Advaita Acharya. Yesterday I told, when Lord's very great devotee then calls him, that time he descended from his abode. Que eu falei ontem, né, que o Senhor Supremo ele vem da morada dele para esse mundo quando um devoto dele, um devoto exaltado dele o chama. Ordinary devotee call, he will not come. Mas se um devoto comum, um devoto qualquer o chamar, Deus não vai vir. When is very high class, elevated devotee calls, then he descended from his abode. Mas quando o devoto que estiver chamando Deus for um devoto muito, muito exaltado, elevado, aí sim Deus vai descender da sua morada para este mundo material. So who is the elevated devotee of Lord? That is called Advaita Acharya. Então quem é esse devoto em questão? Esse devoto muito elevado é Advaita Acharya. Who is Advaita Acharya? The question will come. Você pode se perguntar, mas quem é esse Advaita Acharya? Who calls to him and he descended from Golok Vrindavan and manifested in this material world in Navadvip Dham. Quem foi esse devoto então que chamou a Deus, a Krishna, e Krishna descendeu lá de Goloka Vrindavana para este mundo material, né, em Navadvip Dham? Advaita Acharya, that is called the Mahavishnu, and also Sadasiva, the combined form of Mahavishnu and Sadasiva. Então esse Advaita Acharya ele é a forma combinada de Mahavishnu e Sadashiva. Mahavishnu, who is the creator of this material world, he is called also Mahavishnu, and Sadasiva, who is the origin, destructor of all the universe. So Advaita Acharya means the combined form of Mahavishnu and Sadasiva. When Advaita Acharya he called him, then he descended from Golok Vrindavan. Então Mahavishnu ele é o próprio criador deste mundo material. O nome desse criador ele é chamado Mahavishnu. E Sadashiva ele é o próprio também aquele que vai destruir o completo também de todos os universos. Então quando um devoto tão exaltado como esse, que é a forma combinada de Mahavishnu e Sadashiva, chamou o Senhor veio para esse mundo. When Advaita Acharya came in Navadvip Dham, that he saw the learned scholars person, they are not performing bhajan and sadhana. Então quando Advaita Acharya chegou em Navadvip Dham, ele viu que as pessoas, até mesmo as pessoas eruditas e muito estudadas, elas não estavam fazendo bhajan e sadhana. People are drinking alcohol and doing many stupid nonsense things. Então as pessoas, né, estavam bebendo, né, ingerindo bebidas alcoólicas e fazendo coisas idiotas, estúpidas. And rich people, they also wasted money to worship demigod and demigod, Kali, Shiv, Durga, these. E os ricos, eles estavam gastando dinheiro com adoração a semideuses, como Kali, Shiva, Durga. No one chanting holy names. Everybody completely intoxicated. The only sense gratification. Ninguém estava cantando santos nomes, estavam todos absurdos, apenas em desfrute, prazer dos sentidos. And Brahmanas also, they are not doing bhajan and sadhana. E os brahmanas, né, os sacerdotes, também não estavam praticando suas atividades espirituais, seu bhajan e sadhana. That learned and scholars person, panditas, just they drive arguments to each other. E os panditas, né, esses eruditos, ficavam só de argumentos um para cima do outro com uma lógica seca. And also, many people, they are sacrifice goat in front of demigoddess, and eating meat, fish, alcohol in this way. E várias pessoas sacrificavam o bode, né, para os semideuses, e assim também comiam carne, bebiam, faziam várias coisas assim, comiam peixe também. And whole night they spent the many kinds of sense gratification. E a noite toda eles ficavam a noite inteira desfrutando de diferentes tipos de prazeres dos sentidos. So when Advaita Acharya saw these types of activities of society, then Advaita Acharya he became very angry. Então quando Advaita Acharya viu esse tipo de coisa que estava acontecendo na sociedade, ele ficou muito bravo. Then Advaita Acharya thinking, I am the creator, I am the destructor. I told Mahavishnu, he is the creator, and Sadasiva is the
destructor. Also thinking, I will destroy whole universe. Because there are people not doing bhajan and sadhana to Lord Vishnu, no one to chanting Lord's holy names. Então a Advaitacharya pensou, eu vou destruir tudo, vou destruir todo esse universo, porque eu sou tanto criador quanto destruidor. Afinal de contas, né, a Advaitacharya é Mahavishnu, que é o criador, eu falei, e também ele é o Sadashiva, então é o destruidor também. Então a Advaitacharya falou, eu vou destruir todo esse universo, porque aqui nesse universo ninguém está adorando Deus, ninguém está cantando os santos nomes do Senhor. Then that divine sound came and told, hey Advaita Acharya, keep patient. Soon your master Vajanandana Samsundar, he will be appeared in this Kali Yuga, in Navadvip Dham, in the form of Sachinandana Gaur Hari. He will solve all your problems. E aí veio de repente uma voz assim aérea, falou, Advaitacharya, tenha calma, Advaitacharya, porque em breve a sua deidade adorável, Brajandananda chama Sundara Krishna, ele vai aparecer em Navadvip Dham, na forma de Sachinandana Gaur Hari. Then Advaita Acharya told, if not my master Vajanandana Samsundar not appear soon, then I will destroy. Then Advaita Acharya, he took the water of the Ganges, Ganga Jal and Tulasi leaves and offered to Vajanandana Samsundar. E a Advaitacharya falou, então tá bom, se ele não aparecer logo, eu vou destruir esse universo inteiro mesmo. Aí a Advaitacharya foi, pegou um pouco de água do Ganges e folha de Tulasi e começou a orar, né, ao Senhor. Our Acharya explained, just you offer to water of the Ganges and Tulasi leaves, Lord will be very pleased. E as escrituras explicam que se você oferecer água do Ganges e folhas de Tulasi para Deus, ele vai ficar muito satisfeito. Tulasi dala matuna jalasya chulukenva vikrinate bhaktava bhakta vatsala. One who just offered water of the Ganges and Tulasi, lotus feet of Krishna, then Krishna, he will give everything to you. Então, se simplesmente você oferecer água do Ganges e folhas de Tulasi aos pés de lótus de Krishna, Krishna vai dar tudo para você. Then Advaita Acharya, he realized his master Vajanandana Samsundar, soon he will appear in Navadvip Dham. Então, Advaitacharya, ele realizou isso, ele percebeu que em breve o adorável dele, o mestre dele, Brajandananda chama Sundara, iria aparecer em Navadvip Dham. So in this way, Krishna, he appears in this Kali Yuga in the form of Sachinandana Gaur Hari, because the calling of Advaita Acharya, who is the great devotee of Lord. Então, Krishna aparece neste mundo material como Sachinandana Gaur Hari por causa do chamado do seu grande devoto, Advaitacharya. Então, assim, Krishna aparece neste mundo material. Okay. Then another reason, or it's a secondary, first reason explained, Krishna is called Rasik Sekhar Krishna Parama Karun. Prem Ras Nirjas Karita Sadan, Rag Marge Bhakti Lok Karita Vicharan. Anarvita Charing Chirat Karunavatirna Kalau Samarpayatunnata Jarasam Sabhakti Sriyam Hari Paradasundara Didikadma Sandhiri Pita Sada Hridaya Pandari Spuraprabha Sachinandana. Our Rupa Goswami Parth, Vidat Madhav Natakam, very nicely explained. In this age of Kali, Sachinandana Gaur Hari, that means Krishna, he is thinking, I will distribute the highest prem to everybody. Já, qual que é então a segunda razão secundária? A segunda razão secundária para o advento de Mahaprabhu está explicada nesse verso, tanto o Rasika Shekhar Krishna, quanto também nesse verso Narita Charing Chirata, que vai explicar que o Senhor Supremo, né, Krishna, bem como Sachinandana Gaur Hari, porque ele quer distribuir o prema, o amor divino mais elevado para todas as entidades vivas. And another Yuga Dharma, Samstapana established the Varnashram Dharma. Because Srimad Bhagavad Gita, Krishna says, when the demon destroyed the Varnashram Dharma, Paritrayana Sadhanam Vinasaya Duskritam, Dharma Samsthapanartha Sambhavami Jude Jude. In Bhagavad Gita, Krishna says, when the demon destroyed all the Varnashram Dharma and disturbed to everybody, then I appeared in my incarnation and reestablish Varnashram Dharma and protect the sadhu. Então, Krishna, ele também vem
Ele vem então dar esse prêmio mais elevado e também vem estabelecer o Yuga Dharma, né? Ele vem estabelecer o Varnashram Dharma. Como ele explica, né? Como está explicado no Bhagavad Gita, que quando os demônios eles fazem todo tipo de atividade pecaminosa neste mundo material e perturbam as pessoas comuns, né? E as pessoas em geral, o que acontece? O Senhor Supremo ele vem para este mundo material para proteger os santos, para acabar com os demônios e restabelecer o Varnashram Dharma. Krishna's greed has come. What is the greed? Of his own beauty and transcendent divine love for Srimati Radhika. Então Krishna ficou com essa cobiça, com esse desejo muito forte. O que ele queria saber? Ele queria saber qual era a própria beleza dele e como é que era esse amor divino de Srimati Radhika. In this material world, we have many kinds of greed. Então, neste mundo material, a gente tem muitos tipos de desejos ou cobiças. What kinds of greed have you? Você tem cobiça pelo quê? Ou desejo de quê? Have you any greed? Você tem alguma cobiça por alguma coisa? What is that? Pelo quê? Any greed? Tem alguma cobiça? Take the ice cream. Você tem muita vontade de comer sorvete, né? Chocolate. Ice cream, chocolate. And pasta, pizza. Macarrão, pizza. Many kinds of material greeds we have. Você tem vários tipos de cobiças materiais, né? But in this material world, all kinds of greed is the cause of the distress and unhappiness. Mas neste mundo material, todo tipo de cobiça é a causa dos sofrimentos e da infelicidade. First, if you fulfill all your greed, then do hard work also. Primeiro que para você poder satisfazer todos os seus desejos, suas cobiças, você tem que trabalhar muito duro. Understand? Entende? If your greed is eat chocolate or what you call? Ice cream. So what will do? Need money. And without money you cannot fulfill your greed. You cannot eat the chocolate. Então, por exemplo, se a sua cobiça, seu desejo é comer muito chocolate, muito sorvete, você vai precisar de dinheiro para isso, né? Sem dinheiro você não vai conseguir satisfazer os seus desejos. So where will you get the money? Then you will do hard work. Mas onde você vai arranjar dinheiro? Você vai ter que trabalhar duro, né, para conseguir If you dinheiro. do hard work, so many distress also come. E se você trabalha duro, você também acaba que sofre muito também, né? Just to give an example, in this material, all kinds of greed as a cause of the distress and unhappiness. Eu quero te dizer isso, que neste mundo material, qualquer tipo de cobiça que você tenha de desejo, acaba sendo a fonte de sofrimento e infelicidade também. But in transcendental world, that greed for the Krishna seva. Mas no mundo transcendental, essa cobiça que as pessoas têm, que eles têm, é por servir a Krishna, por Krishna Seva. So our Shastra saying, what is the best greed in this material world? Então, os Shastras, as escrituras vão explicar, neste mundo material aqui, qual é o melhor tipo de cobiça que você pode ter, ou de desejo. What is the best greed? Qual é a melhor cobiça? You know? Você sabe? Lova Hari Katha. Loba Greed should be Harikatha. out. Listen Hari Katha. Greed Hari Katha. Então, você deve ter cobiça por ouvir Harikatha, por ouvir sobre Deus. Understand? Kam Krishnarpani. All your desire over to Krishna. Kam Krishnarpani. Krodh Bhakta decision. If you are anger, you will be angry. Those who are envious of Guru and Vaishnava, those who criticize to Guru and Vaishnava, you have to angry with them. Kam Krodh. Lobha. Lobha means greed. Greed for chocolate. No. Greed for when Hari Katha, you have to give up all your responsibility. Listen, Hari Katha. This is simple. And as you know, I am cooking. I am doing this. This is not subject. This is called offense. Hari Katha, you have to listen. Even you stop the chanting holy names. Understand? Gurudev told. When Hari Katha, have to listen to it. Because Hari Katha is Shabda Brahma, transcendental sound. Maybe you are chanting holy names, maybe Namabhas, or maybe Nam Aparad. Understand? How many rounds chanted? 64 rounds. 1 lakh chanted holy names. 1 lakh Nam Aparad. Hari Katha, listen. No offenses.
So which is the best? Listen Hari Katha. So our Shastra saying, Kam Krishnarpane, Krodh Bhakta Desijane, Love Hari Katha. Srimad Bhagavata gives this. Always you should be great for listen Hari Katha. But what Hari Katha? Sweet pastimes of Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, and Devaki Radha and Krishna. Answer. Listen. Hari Katha is very far. Krishna sing this. Então a gente deve ter cobiça, louva por Harikatha. A gente deve ter muita avidez para ouvir sobre Deus, Harikatha. Como se explica nesse verso, né? Kama Krishna, que a gente deve oferecer a nossa luxúria a Krishna. A gente deve oferecer o nosso desejo a Krishna. O nosso desejo. A gente deve oferecer. E a nossa raiva. Como que a gente deve utilizar a nossa raiva? A gente deve ficar com raiva daqueles. A gente deve direcionar a nossa raiva para aqueles que criticam o Guru Vaishnavas e que são invejosos a Guru Vaishnavas. Então a gente deve utilizar a nossa raiva dessa maneira. E a nossa cobiça? A gente deve ter cobiça por chocolate? Não. A gente deve ter cobiça por ouvir Harikatha. Isso é muito importante. Então o sintoma de que você tem cobiça por Harikatha é o seguinte: quando o Harikatha está acontecendo, você abandona todas as suas responsabilidades, todos os seus deveres, e você senta e ouve o Harikatha. Mas se você estiver cozinhando e você pensar, não, eu vou terminar de cozinhar e depois eu escuto. Não, isso não, você não deve fazer isso. Isso é uma ofensa. Porque até mesmo você deve parar de cantar os santos nomes para ouvir o Harikatha. Porque esse Harikatha, ele é a chave do Brahma, ele é um som transcendental. E se você canta os santos nomes, você pode estar cantando o quê? Namabhas. Ou então até Namaparada, uma ofensa dos santos nomes. Então você cantou uma laka de japa, ou seja, 64 voltas. Mas você cantou 64 voltas de quê? De puro Namaparada, apenas ofensas. Mas se você sente e ouve o Harikatha, esse Harikatha é transcendental, não tem nenhuma ofensa. Então a melhor coisa é ouvir o Harikatha. E o Srimad Bhagavatam também explica isso, que a gente deve ter muita cobiça por ouvir Harikatha. E que tipo de Harikatha que a gente deve querer ouvir? São os doces passatempos de Krishna, de Jachinanda Gaurahari e dos passatempos do casal divino Radha e Krishna. Krishna Bhakti Rasabhavitamati Kriyatang Yadi Kutopi Labbhate Tatrapi Laulam Mullam Janmakati Sukritana Labbhate. That conversation between Lord Ram, Chaitanya Mahaprabhu and Raya Ramana. Krishna Bhakti Rasabhavitamati Kriyatang Yadi Kutopi Labbhate Tatrapi Laulam Mullam Janmakati Sukritana Labbhate. Only your Sukriti you cannot attain the Braja. If you see one's heart full of Brajaras, so just you pay your greed and buy this Krishna prem from him. How? Krishna Bhakti Rasabhavitamati Kritam Kutabani Tatrapi Laulam Mullam Janmakati Sukritana. Just listen Krishna Katha. What Katha? Krishna's sweet amorous pastimes. Govinda Lila Kathamritam. Tapa Kathamritam Tata Jivanam Kavividitam Kavasapam Shravana Mangalam Srimadapatam Shravana Mangalam Srimadapatam Bhurihanti Bhuridachana Jayadikam Janmanam Bhaja Sayatanindira Sasvatatrahi Toritadishaka Sadhu Jatasi Sarasa Jodhari Vimushadisham Suratana
नासिका बरदनी रखो नेहा की बाधा सजनामतं पद्मदार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमास्ते शरणपङ्कजं कान्तकामते रमणं जनेषु अर्भराधिहम् जीवनं प्रतिनिधितं कामसापं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृहन्ति ते भूरि दायनं भक्तामृतं भक्तजीवनं कामसापं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृहन्ति ते भूरि दायनं This is the evidence from Srimad Bhagavatam, Srimati Radhika. She says, Tava katham mritam tapta jivanam kaviviriritam kalmasahapam Sravana mangalam Srimadatam bhuvi grinanti te bhuridaya. And one who glorifies the sweet amorous pastimes of Krishna, he is called the best donor. Então essa é a prova do chamado Bhagavatam, que a própria Srimati Radhika dá. Srimati Radhika diz, aquela pessoa que glorifica os doces e amorosos passatempos de Krishna, essa pessoa que glorifica esses passatempos, essa pessoa é o melhor doador de todos, o maior benfeitor. What we say, even those who are Atmaram and Aptakam, self-satisfied person, and fulfill all his desires, even they listen the Krishna's sweet amorous pastime, they will give up their Atmaramata and Aptakamata, self-satisfied and fulfill all his desires. Porque até mesmo aquela pessoa que é Atmaram e Aptakam, ou seja, que é autossatisfeito, e também que todos os seus desejos já foram satisfeitos, que a pessoa que tem todos os seus desejos satisfeitos, essa pessoa, só dela ouvir Harikatha, pode também ela abandonar essa Atmaramata e Aptakamata dela. Então ela passa a querer ouvir Harikatha e deixa essa autossatisfação pessoal que ela tem. Srimad Bhagavata gives evidence. Atmaramascha manyo nirgantori urukramem kurbanti ahuti. Because Harikatha, sweet amorous pastimes of Krishna, is very powerful, attractive everywhere. Então, o chamado Bhagavatam dá evidência disso nesse verso, Atmarama Shamanayo, porque ele explica como que os passatempos de Krishna são muito poderosos, o Harikatha. Então, esse Harikatha, esses passatempos de Krishna, atraem a todos. And who does not want to listen Krishna Katha? Quem não? Everybody wants. Only one person, Buchar. He does not want to listen Krishna Katha. Todos querem ouvir Krishna Katha, todos querem ouvir sobre Krishna. Só tem um tipo de pessoa, uma pessoa que não quer ouvir isso, que é o açougueiro, ou então aquela pessoa que mata os animais. Nibreta tarsai upagiyamana babu sada sutra mano virama kauttama sloka gunanubada humanu virajit bina pasudhana. Srimad Bhagavatam gives it. Nibreta tarsai upagiyamana sada sutta mano virama kauttama sloka gunanubada humanu virajit bina pasudhana. Those who are merging, submerged in the
That is called mukti, liberation. Even they listen the Krishna Katha, they will give up the desire to merge in Brahma. Então, até mesmo, Srimad Bhagavatam explica que até mesmo aqueles que querem se fundir, né, em Krishna, ou seja, alcançar mukti, essa liberação, até mesmo eles vão abandonar o desejo por mukti se eles ouvirem Krishna Katha. Even those who are suffering in this material world, many kinds of distress, even they listen to Krishna Katha, they will forget all their distress. Krishna Katha is very fast. Então, até mesmo aqueles que estão sofrendo neste mundo material, se eles ouvirem Krishna Katha, ouvirem sobre Krishna, eles vão esquecer todos os seus sofrimentos, porque o Krishna Katha é algo muito poderoso. Even what to say, Krishna is very eager to listen his own sweet pastimes. Que falar de outros, até o mesmo próprio Krishna está muito ávido para ouvir os seus próprios passatempos. Once, Rahini Devi, she glorified Krishna's sweet amorous pastimes in Braj, in the assembly house of Rukmini Satyabhamani Sudharma Sabha. At that time, Krishna Balaram also came in that place. And when Krishna Balaram, they heard Brajavasis, how they have love and affection and separation mood, then Krishna Balaram body is completely melted. Then Krishna Balaram body, that is called Jagannath form, Jagannath Balaram. And Subhadra, also Subhadra, she was sitting middle, also her body also melted. So you are looking the three melted form, and that is called Krishna, then Jagannath, and Baladev Prabhu, and Subhadra melted form. So this is the evidence. Krishna is very eager to listen his own pastimes of a Braj Lila Katha. Então, a evidência, a prova de que Krishna, o próprio Krishna está ávido por ouvir sobre seus 12 passatempos em Braj Lila Katha, é o seguinte: uma vez em Dwaraka, na Sudharma Sabha, esse salão de reuniões, uma vez lá, Rohini, a mãe Rohini, foi e começou a contar para as rainhas de Dwaraka, as esposas de Krishna, sobre os 12 passatempos de Krishna em Vrindavana. E acabou que Krishna, né, o Senhor Krishna aí, ele acabou ouvindo sobre isso que ela estava falando, e ao ouvir isso, Krishna e Balaram, né, Balaram também estava ali, escondido na verdade atrás da porta, e o que acontece? Eles ouviram sobre o que Rohini estava dizendo, e ao ouvir sobre o amor e a afeição imprescindível que os Vrajavasis, os habitantes de Vrindavana, têm por Krishna, Krishna e Balaram se derreteram completamente de amor por causa desse amor dos Vrajavasis, dos habitantes de Vrindavana, e Subhadra também estava ali e ela também se derreteu. Então a forma derretida dos corpos de Jagannatha, Baladev e Subhadra são a prova de que o próprio Krishna está apto para ouvir sobre seus próprios passatempos em Braj e que ele fica, né, se derrete com esse amor divino. Even in Vaikuntha Dham, Lord Vishnu has agreed how to taste the Vilras fighting. Até mesmo em Vaikuntha Dham, o Senhor Vishnu, ele também tem muita vontade, ele tem cobiça, vontade de saborear Viras, que é esse tipo de raça da luta. Then Jogamaya arranged in Vaikuntha two great keeper. What is his name? Joy and Vijay. They also cursed by four Kumaras, Sanak, Sananda, Sanatana and Sanat Kumar. And then they also came in this material world in the form of demon. And three birds, they became form of demon. And Jai Vijay. Ravan, what is called? First, Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Ravan, Kumbhakarna, and then Sisupal, Dantavakra. And same Krishna, Vishnu appeared and also delivered to them and also released and Bir Ras with them. Então, como se explica, quando o Senhor Vishnu quis experimentar essa briga, raça, esse sentimento da briga, né, da luta, o que aconteceu Jogamaya orquestrou tudo o que aconteceu. Os 4 Kumaras, quem são os 4 Kumaras? Sanaka, Sanandana, Sanatana e Sanat Kumara. Eles amaldiçoaram os 2 porteiros de Vaikuntha, que se chamam Joy e Bijoy. E por causa disso, por causa dessa maldição dos 4 Kumaras, que amaldiçoaram esses 2 porteiros de Vaikuntha a se tornarem demônios por 3 nascimentos, Joy e Bijay, eles apareceram por 3 nascimentos neste mundo material e
No primeiro nascimento, Joy e Vijay eram Hiranyaksha e Hiranyakashipu. No segundo nascimento, Ravana e Kumbhakarna. No terceiro nascimento, Shishupala e Dantabhakra. E em todas essas vezes, o Senhor Vishnu também apareceu para poder libertá-los. Why I'm saying? Because this is the greed coming in the heart of Lord Vishnu also. So Lord Vishnu appeared. First he appeared Nrsimhadev, and also released Vidras with Shishupal, is what his name? Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Nrsimhadev Bhagavan. Ugramurti. Ugravira Mahavishnu Jalanto Sarvado Mukham Nishivasanam Bhadram Mittu Navam Namam Maham Ugravira. Very ferocious. Lord Nrsimhadev. Ugravira. And he also fought against Hiranyakashipu. Então o Senhor Vishnu apareceu então para libertar Joy e Vijay e também experimentar essa bira, raça, esse sentimento da luta com eles, né? E como na primeira vez, no primeiro nascimento, o Senhor Vishnu apareceu como o Senhor Nrsimhadev, Nrsimha Bhagavan, que ele é a própria Ugra Murti, ele que é essa forma, né, feroz. And Lord Nrsimhadev established Bhakta Vatsalya, so much love and affection with his devotee Prahlad. Então, o Senhor Nrsimhadev, ele lutou com Hiranyakashipu. E ele também se estabeleceu, ele é muito tem muito Bhakta Vatsalya, ou seja, o Senhor Nrsimhadeva, ele tem muito amor pelos seus devotos, em especial Prahlada Maharaj. Then next, same Vishnu appeared in the form of Lord Ramachandra, and also released the Vidras with Ravana Kumbhakarna. Em relação ao segundo nascimento deles, o próprio Senhor Vishnu apareceu como o Senhor Ramachandra. E assim ele saboreou o Bira Rasa, esse sentimento de luta com Ravana e com Kumbhakarna. And he released Vatsalya Ras, different rasas in Ram Lila. E em Rama Lila, nesses passatempos do Senhor Ram, ele também, Ram, ele saboreou diferentes tipos de Vatsalya Rasa e outros sentimentos. And he established Ras of Ramalila. Then Lord, he appeared in the form of Krishna. Mas o Senhor mesmo assim não estava satisfeito com o que ele experimentou em Rama Lila. Então ele mesmo depois ele voltou como Krishna. In Krishna Lila, he releases all kinds of rasa. Dasa, Sakha, Vatsalya and Conjugal Madhurya, especially from the heart of the gopis. E como Krishna, o Senhor Krishna, ele vai experimentar todos os tipos de rasas, como Dasa, Sakha, Vatsalya e Madhurya. Essa raça conjugal que ele experimenta principalmente do coração das gopis. Especially gopis, Purvarag, Man, Pravas, Prema, Vichitta, these types of separation Krishna released. E especialmente, Krishna saboreou o sentimento de separação das gopis, como Purvarag, Man, Prabhas e Prema Vichitta. Krishna realized this thing. How gopis, they have love and affection with him. Então Krishna ele teve essa realização, ele pôde sentir como que as gopis têm amor e afeição por ele. Understand? You may not understand. Your sleepiness will come. Oi, don't sleep. Durbendu. Don't become Durbendu Das. Akarda. Akarda Das. Então vocês talvez nem entendam e vão ficar aí com sono. Ei, tá dormindo? Não seja dormindo Dasa, né? Seja acordado Dasa, né? Fique acordado. Open your eyes and listen Harikatha. Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Because when Harikatha, then Jam Maharaj, your daughters coming. They don't want to listen to Harikatha. For this is Durbendu Das, making Durbendu Das. Então abra os seus olhos e ouça Harikatha. Porque sabe como é que é, né? Quando está acontecendo Harikatha, as quatro... Então, esses dois tipos de cobiças neste mundo material que são muito importantes. Mas eu quero falar primeiro para vocês sobre essa cobiça material. What is the material greed? O que é a cobiça material? Collect money. É a ganância por dinheiro.
Understand? juntar dinheiro. If your money coming from more. Ganância por You will ganhar never dinheiro. be satisfied to collect the money. Então, se você começar a ganhar dinheiro, você nunca vai ficar satisfeito. Você vai querer cada vez mais e mais dinheiro. Eu quero mais dinheiro, eu quero mais. Many people, they have also many houses, many lands, buying. Not only one country, many countries he buys. Então tem muita gente que já tem muitas propriedades, muitas casas, tem muitas terras, mas mesmo assim a pessoa não para de querer comprar. E compra até terras, etc., em diferentes países. Maybe you have one house or not, I don't know. Eu não sei nem se você tem uma casa sua. But many people, rich people, there are many houses from different countries, not only Brazil. Different countries they are buying. And millions dollars, millions pounds in their bank. More money. Então não sei nem se vocês têm uma casa para chamar de sua, mas as pessoas ricas, elas têm muitas e muitas propriedades, muitas casas, não apenas no Brasil, mas em diferentes países. Elas estão sempre assim procurando coisas para comprar, querem comprar mais e mais. E elas têm milhões e milhões de dólares, de libras e de reais nessas contas bancárias. Collect the money, there is unlimited. They are never satisfied. They get more come. They know that after their death, that nothing. Maybe some people also rob something, misuse. He knows this, but still also money, more money. Então, a cobiça material pelo dinheiro é como que insaciável, não tem fim. As pessoas, apesar de terem dinheiro, elas querem cada vez mais, e querem mais dinheiro. Elas não ficam satisfeitas. This is true. Isso é verdade ou não é? If you the Greens, what is called? How people they are writing their name. They have how millions dollars, millions. You cannot believe how much money they have. Então, But when die, they're finished. e essas pessoas, elas sabem que depois da morte elas não podem levar nenhum dinheiro com elas e tal, e que vai acabar que alguém pode acabar roubando e fazendo mau uso do dinheiro delas. Mas mesmo assim, elas querem muito mais e mais. Então, se você fizesse assim um estudo e alguma coisa assim para poder ver como que essas pessoas ricas têm dinheiro, você ia ficar surpreso como que elas têm dinheiro e como que elas estão sempre querendo mais. Our second lusty person, stupid nonsense. They also do many bad things and writing their name in Greenwich. What is called? You know, Greenwich book. How in his life, how many? They are writing in there. Maybe 100, 200, 500 wife or the they are writing there. Então, desculpa, na verdade você vai ver. Unsatisfied these things and suffering many kinds of HB, I don't know how it's called. Many kinds of disease. These things. HSV. HIV, I don't know. HB, I don't know. Então, se você, na verdade, não fizer um estudo, mas se você for ver no Guinness Book, né, no Guinness, você vai ver no livro dos recordes, como que existem muitas pessoas milionárias que são muito, muito ricas e gastam dinheiro de muitas formas, estão querendo sempre mais e tem várias propriedades. E também, então esse é um tipo de pessoas que têm cobiça pelo dinheiro. E também uma coisa muito incrível que você pode encontrar no Guinness Book, no livro dos recordes, são as pessoas que são muito luxuriosas, que têm vários desejos estúpidos. E as pessoas, você pode ver vários tipos de coisas lá no Guinness, né? Como, por exemplo, gente que tem 200, 300, 400, 500 esposas, né? Casamentos. E essas pessoas acabam desenvolvendo várias coisas ruins e passando por vários sofrimentos em sua vida. Tais como várias doenças, como, por exemplo, pegarem AIDS e assim por diante. But in transcendental world, they greed for Krishna Nam, Krishna Katha. Mas no mundo transcendental, as pessoas têm cobiça por Krishna Nam e por Krishna Katha. Greed for only Krishna. Krishna Nam. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Srimad Bhagavad explains. You pray to Krishna, here Krishna, you give me how many mounts? Millions mount. Why? With my millions mount, I can chant Krishna Nam. Not only one tongue. This greed. You have one tongue, how possible to chant Krishna Nam? Here, Lord, you will give me millions mount. Million eyes you give me. I take darshan your beautiful form. Govinda form, Rupa. Já no mundo transcendental, as pessoas só querem, né? Todos nós só tem um tipo de cobiça, que é cobiça por Krishna Katha. Então,
A gente deve ter sempre essa cobiça por Krishna Kata apenas. Como, por exemplo, a gente pode orar, que a gente ora ao Senhor, ó Deus, por favor, me dê milhões e milhões de bocas. Eu quero ter milhões e milhões de línguas. Para que eu quero isso? Para poder cantar os seus santos nomes. Ó Deus, eu quero ter milhões e milhões de olhos. Para que eu quero ter milhões e milhões de olhos? Para poder ver a sua belíssima forma. That is called the perfect greed. Pray to Krishna, Krishna give me 1,000 years, I listen to your sweet Harikatha. 1,000 mouths, I glorify your sweet holy name. Então, essa é a verdadeira cobiça, a cobiça perfeita. A gente deve querer ter essa cobiça. Orar, Krishna, ó Senhor, por favor, me dê milhões e milhões de ouvidos, para que eu possa ouvir sempre o seu doce Harikatha, sua glorificação, seu Katha. Me dê também milhões e milhões de bocas, para que eu possa estar sempre glorificando os seus santos nomes. So in the same way, Krishna is Bhagavan, now he has greed coming. What is the greed? I want to release the highest prema of Srimati Radhika. Então, Krishna, que ele é Bhagavan, né? Deus, o Senhor Supremo, ele também está com uma cobiça, um desejo. O que é? Ele diz, eu quero saborear o prema, o amor divino mais elevado de Srimati Radhika. Because Krishna is thinking, I am Visaya Vigraha. Porque Krishna está pensando o seguinte, Object of divine love. eu sou uma Vishaya Vigraha, ou seja, eu sou objeto do amor divino. And Srimati Radhika, she is the Asra Vigraha, center of love. E Srimati Radhika, ela é a Ashraya Vigraha, ela é esse repositório, o abrigo do amor divino. So without the mood of Asra Vigraha, you cannot realize the highest prema. E sem você estar nesse humor do Ashraya Vigraha, não tem como você ter a realização do prema mais elevado. Do amor divino mais elevado. Little bit difficult for you. So for you are yawning coming. Então esse assunto é meio difícil para vocês, por isso que vocês estão bocejando e estão estão ficando com sono. This is called the Vaishnava philosophy. Mas essa é a filosofia Vaishnava. Archana, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Very good. Subject is very actually critical also, not easy to understand. Mas na verdade esse assunto é um assunto muito complicado de ser entendido, não é fácil não, é crítico, um assunto crítico. Because Krishna is called Visaya Vigraha or Srimati Radhika she is called Asra Vigraha. Que Krishna ele é Vishaya Vigraha e Srimati Radhika ela é Ashraya Vigraha. So, what the realization manifests in the heart of Srimati Radhika? Krishna cannot understand. Então, que tipo de realização, sentimentos que vem no coração de Srimati Radhika, Krishna ele não entende, não consegue entender. Mother, she has love and affection with his baby. Father actually cannot completely understand these things also. Então, a mãe, ela tem um certo amor a mãe tem um amor e afeição pelo seu filho. Mas o pai, ele na verdade não consegue entender completamente o que tipo de amor a mãe sente. Both mother and father, but mothers, that is very different. Então, tanto o pai quanto a mãe, eles amam o filho, né? Tem esse amor de pai e mãe, mas na verdade o amor da mãe é diferente do amor do pai. Understand? Entende? Because mother, she holds the baby 9 days, or it's called 9 months. So she knows what kinds of relations she has. Father cannot understand. Então a mãe, ela carrega o bebê por 9 meses. Então ela tem um tipo de sentimento pelo bebê que o pai nunca vai realizar. Possible? É possível? É impossível para o pai entender exatamente. Mother's love and affection with her baby, that is the difference also. And father love and affection with her children, different, not same. Though both are Vatsalas, but different also, feeling different. Então, o amor e afeição que a mãe tem pelo filho é diferente do amor e afeição que o pai tem pelo filho. Os dois amam o filho, né, com esse amor de parental, mas o amor entre que pai e mãe sentem são diferentes. For this regard, in this material world, mother, she has so much love and affection, her baby. Father's love and affection, when you compare mother's love and affection towards the baby, more than father. Então, nesse mundo material é assim, a gente pode ver, né, que a mãe ama muito o filho. O pai também ama, sim, mas se você for comparar o amor dos dois, o amor da mãe é sempre, o amor deles é sempre diferente. This is true. Isso é verdade ou não é? Just I also discuss this material, this parental mode, Vatsala Bhava. What you see the transcendental world. You cannot understand
that turns into world. Então, eu estou falando agora sobre a Vatsalya, sobre esse sentimento de amor de pai e mãe desse mundo. Porque o que eu vou dizer sobre o mundo transcendental? Vocês não vão entender sobre o mundo transcendental. Because father cannot give birth to the baby. So how possible? that kinds of realization coming. Porque o pai não é ele que dá a luz ao bebê, aos filhos. Então, como que ele vai ter esse tipo de realização, né, desse sentimento, né? One king, his name Akbar. Então, era uma vez um rei chamado Akbar. Akbar Badshah, one Muslim king. Yes. Era um rei muçulmano, Akbar That Badshah. very intelligent. His minister, his name is Birbal. Então, e ele tinha um ministro muito inteligente chamado Birbal. Then Akbar Badshah, he asked his minister, could you manifest in the one thing impossible possible? Aí o rei Akbar Badshah perguntou para o seu ministro se você podia manifestar alguma coisa que seja impossível, mas que você torne ela possível. That time Birbal he told, according to scriptures, only Krishna Bhagavan, he can make this possible, impossible, impossible, possible. E aí o ministro Birbal respondeu, de acordo com as escrituras, apenas Krishna, Bhagavan, Deus, apenas ele pode fazer do impossível possível e do possível impossível. Then Muslim king Akbar said, human being cannot do possible to impossible, impossible to possible. Aí o rei, né, Akbar Badshah perguntou, mas então o ser humano não pode fazer do impossível possível e do possível impossível? E o ministro falou, não. That time, well, no, I want to listen. A human being can do also possible to impossible, impossible to possible. Mas o rei insistiu, não, eu quero ouvir, né, alguma coisa que o ser humano faça do impossível possível e do possível impossível. That time, Birbal minister, he asked to king, what do you want? Possible to impossible? Aí o ministro Birbal perguntou para o rei, o que você quer que seja possível e que se torne impossível? That time king told, hey Birbal, could you bring some milk from the bull? You know, bull? E aí o rei falou assim, Birbal, ministro, você poderia trazer o leite de um touro? Who gives the milk? Cows. Quem dá o leite? É a vaca. Cows give the milk. But the king told, no, you bring the milk from the bull. Então, geralmente, é a vaca que dá o leite. Mas o que o rei pediu? Traz um leite do touro. Because impossible, possible. He's saying, you have to do. I want the milk from the bull. Então, isso é uma coisa impossível, mas ele queria que se tornasse possível. Ele falou, eu quero leite de um touro. Then king told, then Birbal told, minister told, okay, you give me 5 days, then I will give answer to you. Possible or not? Aí o ministro falou, tá bom, então, me dê 5 dias, aí depois eu vou dizer para você se foi possível ou não. Then after 5 days, Birbal told to king, please come with me, one village. E aí, passados 5 dias, Birbal, né, o ministro falou assim pro rei, venha comigo até uma vila. Then king and Birbal came to one village. E aí eles foram até uma vila, os dois. Yeah? Actually, Birbal, he arranged something. Yeah? Na verdade, Birbal ele tinha preparado uma coisa. And came one house, king and Birbal. Então aí os dois, né, o rei e o Birbal, eles foram até uma casa. And king told, I am very thirsty, I want to drink water. Will you come, this house, maybe this householder will give water to you. Aí o rei falou, tô com muita sede, eu quero beber água. E aí o ministro falou, tá bom, então vamos nessa casa aqui, talvez a dona dê uma água para você. Then king came, that was the poor house. Aí o rei chegou ali, né, era uma casa bem pobre. One boy is sitting alone. Tinha um menino sentado lá sozinho. That time, Birbal asked, you know, this guest has come to your house. Could you give one glass of water? Aí Birbal falou você tá vendo que chegou esse convidado aqui na sua casa? Você podia dar um copo d'água para ele? That boy he told, in my house, this time no water. Aí o menino falou, na minha casa aqui não tem nenhuma água não agora. So that where is your parents, mother and father?
Ué, então onde estão seu pai, sua mãe e seu pai? Perguntou, né? Ele perguntou. And that time, that boy, he told, my mother has gone to bring water from the well. Aí o menino falou, ó, minha mãe, ela foi pegar água no poço. For your father, E seu pai? my father now admitted to give birth to the baby. Ah, meu pai, ele foi parir. O bebê. My father admitted in the hospital to give birth the baby. Meu pai, ele foi pro hospital, ele tá internado no hospital, porque ele foi parir um neném, vai ter vários partos. Then he told, how possible? Aí o rei falou, hã? Como assim? Your mother has gone to bring water from the well, and your father admitted in the hospital, give birth the baby. It's possible. É possível isso? Como assim? Sua mãe foi buscar água do poço e o seu pai está internado no hospital e vai ter um neném? Then king could say, hey, what are you speaking? Aí ele falou assim pra ele, o que você tá falando, menino? Has to be nonsense words. How possible your father will give birth the baby? Que coisa sem noção você está dizendo? Como assim seu pai tá internado e vai ter um neném? That time that small boy he told, yeah, king, you told to bring the milk from the bull. So how possible? Cow gives the milk. Huh? And you told bring the milk from the bull. How possible? So in the same way, I told you. O ministro said that? O ministro said? That boy told. Ah, tá. Então o menino falou pro rei, ué, rei, você queria um leite de um touro, né? Mas isso não é possível, porque quem dá o leite é a vaca, mas você queria um leite de um touro. Então eu também tô falando que a minha mãe foi no poço, meu pai foi ter o neném, ué. Isso tá acontecendo também. In the same, that king realized this is his fault, impossible. Only possible, impossible, that's for Lord. Human being cannot do this thing. E aí o rei ele teve essa realização de que realmente o que ele estava pedindo não era impossível. Porque a única pessoa que pode fazer, né, do possível ao impossível e assim é Deus. Understand this? Do impossível ao possível. So now, why I am saying this? Because when greed will come, Lord is greed coming. Because Krishna is called Vishaya Vigraha, or Srimati Radhika she is called Asraya Vigraha. Without the mood of Asraya Vigraha, Krishna can't to release release the mood of Asraya Vigraha Srimati Radhika. Então Krishna tem essa cobiça, né? E Krishna é Vishaya Vigraha, esse é o objeto do amor. Srimati Radhika ele é o Krishna's greed coming. So for this regard, Krishna, he told Srimati Radhika's complexion and her mood and manifested in the form of Sachinandana Gaurhari, and he trying to release Srimati Radhika's highest mood, bhava. Então as escrituras explicam isso, que Krishna estava com essa cobiça muito forte, e aí ele roubou, né, o sentimento de Srimati Radhika e a cor da pele dela. E assim ele se manifestou como Sachinandana Gaurhari, e ele está tentando saborear esse prêmio mais elevado de Srimati Radhika. Because no one can realize, he stole Srimati Radhika's mood and her complexion. So for this regard, in this Kali Yuga, people can understand Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavan or not. Mas ninguém entende, ninguém percebeu que ele roubou a cor da pele de Srimati Radhika e o humor dela. Por isso que aqui em Kali Yuga, as pessoas não sabem realmente se Mahaprabhu é realmente Bhagavan, se ele é realmente Deus ou não. Chaitanya Mahaprabhu is a Prachanna avatar. Prachanna means he is hidden of his incarnation, he is Krishna. He is not saying, I am Bhagavan. Porque Mahaprabhu ele é Prachanna avatar, significa que ele é como se fosse uma encarnação escondida. Ele é o próprio Krishna, mas ele não mostra isso, ele não fica dizendo que ele é Bhagavan. Channa avataru kalu, Srimad Bhagavatam gives written. In this Kali Yuga, Krishna appeared in Prachanna avatar, Channa avatar. And he hid himself, he is not showing to others, I am Bhagavan. Então, as escrituras, como o Bhagavatam, também explicam isso. Prachanna, que Krishna, ele aparece nessa Kali Yuga como esse Prachanna avatar, que ele é escondido. Então, ele não diz que ele é Krishna, ele está escondido. And he is expert thief also. E ele é um ladrão muito hábil também. Krishna is expert thief. And for this regard, he stole Srimati Radhika's
mood and her complexion. Então, Krishna, ele é muito perito em roubar as coisas. Ele é um ladrão muito perito. Por isso ele roubou a cor da pele de Srimati Radhika e também os sentimentos dela. But some very confidential devotee, they caught him. Otherwise, he will not caught him. Então, só os devotos muito bons vão conseguir capturá-lo. Os outros não. Vão conseguir pegar ele, né? Entender quem ele é. Rai Ramananda. Como, por exemplo, Rai Ramananda. Rai Ramananda, he caught him. Hey, you are thief. You took Srimati Radhika's mood and her complexion. Então, Rai Ramananda, ele conseguiu pegar, né? Apanhar esse Krishna e falou assim, ó, você é um ladrão. Você roubou a cor da pele, né? Os sentimentos de Srimati Radhika. No one can realize. The Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, hiding. Do contrário, ninguém consegue realizar dessa realização de que Mahaprabhu é Krishna, que está ali se escondendo, escondido. Understand? Está entendendo? So, those are very near and dearest devotees of Lord. They can catch him. You are thief. You took. You also still Srimati Radhika's complexion and her mood. Otherwise, ordinary people can understand. The Chaitanya Mahaprabhu Bhagavan, Krishna. Então, os devotos muito elevados, eles conseguem apanhar esse Krishna, capturá-lo e falar assim, você é um ladrão, né, que roubou, né, a compleção do Srimati Radhika e os sentimentos dela. Mas as pessoas comuns não vão entender isso, não vão entender que ele é Bhagavan, que ele é Deus, Krishna. So, Chaitanya Mahaprabhu, that means Krishna, he has great coming. For this regard, he manifested in the form of Sachinandana Gaurari and releasing Srimati Radhika's highest praise. Então, esse Mahaprabhu é o próprio Krishna, que com essa cobiça, ele agora esse Krishna apareceu como Sachinandana Gaurari, e ele está saboreando o prêmio mais elevado de Srimati Radhika. And he also distributed the highest praise to everybody. E ele deu o prêmio mais elevado para todos. Understand? So for the Lord Chaitanya Mahaprabhu raised one hand and one hand down. He is releasing highest praise. And also simultaneously distributed to everybody. Então, vocês podem ver que o Mahaprabhu tem uma mão para cima e outra para baixo. A mão para cima é porque ele está pegando tudo isso que ele está saboreando, esse prêmio mais elevado, esse amor divino mais elevado. E a mão para baixo é que ele está dando depois isso, ele está pegando e dando. Bolo says Jai Sachinandana Jai Gaurahori Jai Sachinandana Jai Gaurahori Jai Sachinandana Jai Gaurahori Jai Sachinandana Jai Gaurahori Krishna Priya Hari Jai
depois a gente vai tomar Mahaprasad. Prasad plate and there. Pega o prato já. Okay.